O tema da nossa aula de hoje é assistência ao trabalho de parto normal e distóxico. Nela nós vamos abordar o diagnóstico e a condução do trabalho de parto normal e também como manejar algumas intercorrências que podem ocorrer neste período. A estática fetal é um ponto muito importante que deve ser avaliado durante todo o pré-natal da gestante e também no diagnóstico de trabalho de parto. Neste slide nós vemos os itens que devem ser avaliados sobre a estática fetal, como atitude, situação, posição, apresentação, altura fetal e variedade de posição. A atitude fetal é constante, sempre em flexão generalizada do corpo fetal. Pode variar ao longo da gestação em questão de minutos ou segundos, porém a atitude de flexão generalizada é a mais encontrada durante toda a gestação e trabalho de parto. A situação, posição e apresentação nós vamos falar nos slides a seguir. A altura também tem um ponto de referência materno que deve ser avaliado, que é o diâmetro das espinhas isquiáticas, o diâmetro biisquiático. Esse é o ponto de referência e a altura da apresentação fetal em relação a este ponto de referência da bacia materna é que determina a altura fetal. E a variedade de posição está relacionado a onde está voltado o ponto de referência fetal em relação aos pontos de referência materna. A situação fetal então tem a ver com a posição fetal em relação ao maior eixo materno, a relação do maior eixo fetal com o maior eixo materno. Ela pode ser longitudinal, transversa ou oblíqua. Nós vemos na figura ao lado uma posição longitudinal, que é a mais comum, e a transversa, que pode ser encontrada no intermédio da gestação. A posição fetal está relacionada à posição do dorso, então a localização do dorso fetal em relação ao lado do corpo materno. Pode ser direita ou esquerda. E por manobras de detecção no exame físico, nós vemos a que lado está o dorso, então a posição fetal pode ser direita ou esquerda, sendo mais comumente encontrado à esquerda. A apresentação fetal está relacionada à parte fetal que é encontrada no canal de parto. Na figura 1, nós vemos que a letra A apresenta uma apresentação cefálica, a B, uma apresentação pélvica e a C, a apresentação córmica. Dentro da apresentação fetal, nós temos variedades de apresentação. E isso tem muito a ver com a deflexão, com o modo como é apresentado a cabeça fetal. Então, durante a apresentação cefálica, nós temos modos de deflexão. A cabeça fletida, o ponto de referência ao toque vaginal seria o lambda. O lambda é a referência, então, que dá intersecção entre a sutura sagital do crânio e a sutura dos ossos occipitais. Esse é o ponto do lambda e seria a referência no toque vaginal. Na deflexão de grau 1, a referência muda e passa a ser o bregma. Então a cabeça está defletida, como nós vemos na letra B da figura 2, e o ponto de referência passa a ser o bregma, que é a intercepção da sutura sagital e a sutura coronal do crânio fetal. A deflexão grau 2, o ponto de referência passa a ser a glabela, então da fronte do feto. E também detectada ao toque fetal. E a deflexão grau 3, o ponto de referência analisado ao toque é o mento, o queixo do feto. Também durante a apresentação fetal pélvica, nós podemos ter ela completa ou incompleta. Isso nós não encontramos na apresentação cefálica, mas na apresentação pélvica sim. Ela pode ser completa quando ela é pelvipodálica. Tanto a pelve como os membros inferiores do feto estão apresentados no canal de parto. Como nós vemos na figura 1, a letra B. E na letra A da figura 1, nós vemos uma apresentação pélvica incompleta, onde só as nádegas do feto estão apresentadas no canal de parto. E a apresentação córmica, em que as espáduas fetais estão apresentadas no canal de parto, onde nós vemos representado na figura 2. Variedades de posição da apresentação córmica, vemos então na figura 2. A altura da apresentação fetal, como eu já disse, está relacionado a um ponto de referência materno, da bacia materna. Esse ponto de referência são as espinhas isquiáticas. As espinhas isquiáticas, elas são as referências para a altura fetal. O diâmetro biisquiático, traçada uma linha imaginária, nós temos o plano zero, que é o chamado plano de Dely, com o epônimo Dely. O plano zero de Dely é a nossa referência materna. Acima deles nós temos números negativos, abaixo dele números positivos, sempre em centímetros. Então podemos ter Dely 0, Dely menos 1, quando menos 1 centímetro. O feto está alto, acima da linha imaginária das espinhas isquiáticas. Ou 1 centímetro a mais
que seria DELI mais 1 e assim por diante, onde no momento expulsivo nós teríamos DELI mais 3. As variedades de posição estão relacionadas ao ponto de referência fetal em relação aos pontos de referência na bacia materna. Nós temos siglas que nós utilizamos para fazer essa relação e mostrar a variedade de posição, né? A relação da apresentação fetal com a bacia materna. Nesse slide nós mostramos as siglas que são utilizadas. A letra O representa occipito, que é quando a referência fetal é o lambda, né? Na apresentação cefálica fletida. A letra B de bregma é o ponto de referência, é a sigla de referência para quando o bregma é palpado ao toque vaginal, para uma apresentação fetal defletida grau 1. Na deflexão grau 2, nós palpamos então o naso e por isso a referência é N. A referência M está relacionada à deflexão grau 3, onde o mento é palpável na apresentação fetal. A referência S nós usamos para a crista sacrococcígea. Nesse caso, quando a apresentação é pélvica, nós podemos ver na segunda figura de baixo, inferior, a apresentação pélvica. E na apresentação pélvica a referência é a palpação da crista sacrococcígea, por isso usamos a letra S. A letra A é utilizada para a referência acrômio, quando a apresentação é das espáduas, a apresentação córmica que nós já dissemos anteriormente. As variedades de posição, como eu já disse, estão relacionadas aos pontos de referência da bacia materna. O pubis é a referência P, o sacro a referência S e os diâmetros transversos são relacionados aos lados maternos direito e esquerdo. Então nós fazemos uma referência em que o feto, a apresentação fetal, o ponto de referência palpado na apresentação fetal em referência ao lado materno da bacia. O ponto mais comum encontrado durante a insinuação é a referência OEA, a variedade OEA. O de occipito, como eu disse no slide anterior, E de esquerda e A de face anterior materna. Então nós podemos ver na primeira figura, a apresentação OEA, que é a mais comum na apresentação de insinuação. A ODP é a segunda mais comum e nós vemos na segunda figura ao lado, né, ao lado da OEA, occipito direita posterior. Como o nome já diz, é a apresentação fetal occipital, quando o lambda é palpável, direita pelo lado direito materno e posterior, porque está relacionado à parte posterior da bacia materna, então ao lado do sacro. E nós temos outras variedades de posição, que é a OEP, occipito esquerda posterior, occipito direita anterior, occipito transverso à direita ou à esquerda em referência à bacia materna, que podem ser encontradas durante o trabalho de parto. A occipito posterior, em que o lambda está referenciado à face posterior da bacia materna, é a apresentação mais comum para o desprendimento fetal, no momento do desprendimento do parto. As manobras de Leopold são manobras muito importantes que devem ser avaliadas durante todo o pré-natal da paciente e também para avaliação e diagnóstico do trabalho de parto. Na manobra de Leopold 1, nós palpamos o fundo uterino. E isso vai nos apresentar a situação fetal, se é uma situação longitudinal ou uma situação transversa. Palpando o fundo uterino, nós vemos a situação fetal. Palpando as laterais do útero, da barriga materna, nós vamos encontrar o dorso, então a posição do feto, se está a posição à direita ou à esquerda. Na manobra de número 3, nós vamos palpar a escava, né? Acima, a área suprapúbica materna, e observar qual é a apresentação, o que preenche esse espaço materno. E a manobra de número 4, que hoje está em desuso, nós utilizávamos para ver a altura da apresentação fetal, que hoje é avaliada pelo toque vaginal. Os mecanismos de parto envolvem tanto os tempos de parto como as fases do parto. E os tempos de parto estão muito relacionados ao bebê. Então nós vamos lembrar, para não se confundir, tempos de parto relacionados ao feto, fases de parto relacionadas à mãe. E os tempos de parto são 4. A insinuação e flexão fetal, a descida e rotação interna fetal, o desprendimento e deflexão fetal e a rotação externa ou restituição do feto. A insinuação é a passagem do maior diâmetro transverso da apresentação fetal sobre o menor estreito da bacia materna. Esse é o momento da insinuação, que nós vemos na figura 1. As figuras da esquerda nos mostram a visão que a gente tem do canal de parto.
então da apresentação fetal no canal de parto. E as figuras da esquerda, um corte transversal, longitudinal, do abdômen materno. Então, a figura número 2 nos mostra a descida e rotação interna fetal. Nós vemos que ele tinha uma apresentação occipito esquerda anterior e rotaciona internamente para uma occipito púbica. A figura número 3 nos mostra o desprendimento e deflexão da apresentação fetal e a restituição está na figura número 4, onde o feto está numa apresentação de OP ou OS, a depender da apresentação que ele tinha no canal de parto durante o trabalho de parto. O assinclitismo é um movimento de lateralização da cabeça fetal, que ele faz durante o trabalho de parto para adaptação aos estreitos da bacia materna. Se esse assinclitismo é permanente durante o trabalho de parto, ele pode levar a uma má evolução do trabalho de parto, a uma distócia, né? E poder ser uma indicação até de cesariana. Mas ele é um movimento de adaptação durante o trabalho de parto. Nós temos o assinclitismo anterior, que é quando a sutura sagital da cabeça fetal se aproxima do promontório materno e nós palpamos a face da parietal anterior, também chamado de assinclitismo de Nageli. E o assinclitismo posterior, também chamado de Litzmann, que é quando a sutura sagital da cabeça fetal se afasta do promontório materno, então nós palpamos o parietal posterior fetal. A pelvimetria é muito importante para a análise da condução do trabalho de parto. Saber se há uma proporção céfalo-pélvica é muito importante para que o parto possa evoluir adequadamente. E sabendo os estreitos maternos, é que nós podemos avaliar durante esse trabalho, ao toque, a evolução do trabalho de parto. O estreito superior, nós podemos ver na figura A, é um estreito de diâmetro transverso maior. O estreito médio é o de diâmetro menor, diâmetro transverso. Por isso está relacionado à insinuação fetal. Quando o feto atravessa o estreito médio, nós sabemos que esse parto pode evoluir, que não há uma desproporção cefalopélvica, pois o maior diâmetro da apresentação fetal já ultrapassou pelo menor estreito materno. E o de estreito inferior nós vemos na figura D, também com suas medidas, e vocês vão analisar mais tarde. Os mecanismos de trabalho de parto também envolvem as fases do parto, como eu já disse, que estão relacionados à mãe. Aí vai o macete. Fases de parto relacionadas à mãe, tempos de parto relacionados ao feto. E as fases de parto são 4. A dilatação, a expulsão, a dequitação e o quarto período, que é o chamado período de Greenberg. Na figura nós vemos, nessa mesma ordem, a fase de dilatação, as duas primeiras figuras, a fase de expulsão fetal, então, que é a segunda fase, e a quarta figura vai nos mostrar a terceira fase, que é a fase de dequitação. A atividade uterina deve ser avaliada durante todo o trabalho de parto. O tônus uterino das contrações. O tônus uterino basal é de mais ou menos 10 milímetros de mercúrio. E é a partir desse valor que nós vamos avaliar a intensidade e a atividade uterina. A atividade uterina tem uma fórmula. Ela é igual à intensidade da contração versus a frequência dessas contrações dentro de uma avaliação durante 10 minutos do trabalho de parto. Nós temos um exemplo aí no slide. Uma atividade, então, de 120 unidades de Montevidéu, que é o que nós utilizamos para determinar essa atividade uterina, é igual a uma intensidade de 40 milímetros de mercúrio vezes 3 contrações que essa paciente teve durante 10 minutos de acompanhamento de trabalho de parto. Na figura, nós vamos ver que a atividade, a intensidade uterina é sempre avaliada acima de 10. No gráfico, nós vemos que a base do gráfico é 10, porque o tônus basal uterino já é 10. E a sensibilidade materna à dor inicia-se quando essa pressão é de 20 milímetros de mercúrio ou mais. O gráfico mostra uma intensidade de 40, então o pico atingindo 50, descontamos 10 da base, então nós temos uma intensidade de 40, vezes a frequência, o número de contrações que essa paciente apresentou em 10 minutos, nós vamos ter a atividade uterina apresentada durante o trabalho de parto. É importante lembrar aqui que durante a gestação a paciente pode ter contrações fisiológicas que não estão relacionadas ao trabalho de parto. São contrações diferentes, contrações que não são tão dolorosas, contrações que não são efetivas, que não são coordenadas, de forma a promover uma dilatação cervical. Porém, elas existem e podem promover procuras dessa paciente ao consultório médico, por preocupação de um trabalho de parto prematuro. O nosso papel é orientar a paciente e avaliar essas contrações como fisiológicas ou não. O diagnóstico do trabalho de parto, então, ele é feito por 2 critérios. Nós sabemos que temos que ter uma atividade uterina efetiva
e uma dilatação, uma resposta cervical, né? Quando nós temos uma contração efetiva, nós vamos ter uma resposta cervical. A atividade uterina, que é considerada como início de trabalho de parto, é de 2 a 3 contrações, durando de 30 a 40 segundos em 10 minutos. Essa é a frequência que deve ter das contrações de atividade uterina. E a dilatação deve ser de no mínimo 3 centímetros do colo. Esses dois são os dois critérios que, somados, nós fazemos o diagnóstico de trabalho de parto. Na figura número 1, nós vemos o trabalho do colo e a dilatação. Nós vemos o apagamento, que é o sumiço do colo, como se o colo fosse um pescoço e ele fosse empurrado pela apresentação fetal. Quando ele é empurrado pela apresentação fetal, ele some, ele perde aquela anatomia de longo e passa a ser um colo que dá a volta na apresentação fetal. Esse é um colo apagado. E o colo que se dilata, nós vemos também na evolução das figuras 1. A figura número 2 eu trago para representar as contagens das contrações. O partograma é um documento essencial para a condução do trabalho de parto. A partir deste documento, nós vamos avaliar se a evolução está sendo adequada, quais são as intercorrências que estão ocorrendo e como elas devem ser manejadas. O partograma, ele deve acompanhar tanto a atividade uterina, que deve ser anotada, as contrações, a duração dessas contrações, como está havendo a resposta cervical, qual é a dilatação cervical e a altura da apresentação fetal. E nós temos essa referência logo acima do partograma, que são 2 linhas. A primeira linha é tracejada logo após o primeiro toque, a primeira dilatação cervical detectada. Essa linha representa uma linha de alerta, onde quando ela é ultrapassada durante a nossa avaliação do trabalho de parto, nós temos que ficar atentos e tentar fazer alguma coisa para modificar a evolução daquele trabalho de parto. E a segunda linha é a linha de ação, onde mostra que o médico deve atuar de alguma maneira mais intempestiva para interromper aquela gestação. Nós temos aqui nesse slide, de número 18, um partograma de um trabalho de parto funcional, redondinho, bonitinho. Embaixo nós vemos aqueles quadradinhos totalmente preenchidos ou parcialmente preenchidos, representam as contrações. Cada quadradinho representa uma contração e o grau de preenchimento desse quadradinho representa o quanto durou essa contração. Se ela durou mais de 40 segundos, preenche-se todo o quadradinho. Se ela durou de 20 a 39 segundos, metade do quadradinho é preenchido. E assim a gente faz a leitura desse partograma. Nós vemos os triângulos. Aqueles triângulos ali em cima, próximo das linhas, são o acompanhamento de dilatação cervical. A paciente iniciou com uma dilatação de 3 centímetros, na segunda hora persistia com 3 centímetros e depois ela evoluiu muito bem, até 10 centímetros. A apresentação fetal é representada por aqueles círculos com os risquinhos no meio. Aquele risquinho mostra qual é a variedade da apresentação. Às vezes ela não é alcançada logo no início da avaliação do trabalho de parto. Porém, ao longo do trabalho de parto, ela pode ser diagnosticada e ser representada graficamente também. E o batimento cardiofetal deve ser acompanhado a cada 30 minutos durante todo o trabalho de parto. E durante o período expulsivo, quando a dilatação já alcançou 10 centímetros, ele deve ser avaliado de 5 em 5 minutos. O partograma, então, serve também para diagnosticar as distócias do trabalho de parto, a má evolução deste trabalho de parto. E nesse slide de número 19 eu trago uma fase ativa prolongada, que é uma das distócias detectadas ao longo do trabalho de parto. Nós sabemos que a evolução normal da dilatação cervical é de aproximadamente 1 centímetro por hora. Quando essa dilatação passa a ser mais lenta, menos que 1 centímetro por hora, nós devemos ficar atentos, e isso pode representar uma fase ativa prolongada. Nós vemos então na figura ali do slide 19, uma dilatação que vai até o período expulsivo, porém ela é muito mais lenta, ela leva de 2 a 3 horas para cada centímetro cervical. E a causa principal desse acontecimento é uma distócia funcional primária, que é fácil de ser manejada. Basta a paciente deambular, fazer um estímulo de contração uterina. A amniotomia é também um estímulo que o médico pode fazer para melhorar a atividade uterina e melhorar a condução desse parto. E a aplicação de ocitocina, de forma a regularizar as contrações, pois esse tipo de distócia está muito relacionada às más contrações, as contrações inefetivas do trabalho de parto, a má regularidade dessas contrações. A parada secundária da dilatação é um outro tipo de distócia que nós podemos encontrar.
É uma parada de dilatação por mais de 2 horas. Então, 3 toques consecutivos que determinam de hora em hora o colo com a mesma dilatação cervical, sempre lembrando que a atividade uterina tem que ser constante, que ela deve ser efetiva. Nós temos que manter 2 a 3 contrações com 30 segundos ou mais para que esse trabalho de parto evolua adequadamente. Se as contrações não forem efetivas, nós não podemos avaliar essa parada secundária de uma maneira correta. A causa principal da parada secundária da dilatação é a desproporção cefalopélvica, que é quando o diâmetro transverso da apresentação fetal, o maior diâmetro transverso, ultrapassa a medida do estreito médio da bacia materna. E nesse caso, a única resolução quando há desproporção cefalopélvica é fazer uma cesariana, pois a apresentação fetal não vai ultrapassar o estreito médio materno. Outra causa também de uma parada secundária de dilatação é a apresentação pélvica, que pode também ter um diâmetro maior do que o estreito médio materno. O período pélvico prolongado é a terceira distócia que eu trago para vocês hoje. Ela está muito relacionada ao período expulsivo. Como falamos período pélvico, nós estamos falando de período expulsivo. Para fazer esse diagnóstico, a paciente já deve estar com 10 centímetros de dilatação. Ela tem que estar no período expulsivo. Para determinar o período expulsivo, 10 centímetros de dilatação. Quando o período expulsivo é prolongado, é porque ele ultrapassa 1 hora. O normal é que esse período expulsivo dure até 1 hora, com contrações efetivas durante o trabalho de parto, sempre lembrando disso. Quando ele ultrapassa 1 hora, nós dizemos que ele é prolongado. E as causas principais do período expulsivo ou período pélvico prolongado são as discinesias, que são alterações da contratilidade uterina, inefetividade das contrações uterinas ao longo do trabalho de parto e neste período, a ausência de metasístoles, então o momento em que o trabalho de parto para, faz uma pausa das contrações. Isso dificulta a descida fetal. E a macrosomia fetal, então um feto muito grande também pode dificultar a descida durante o período expulsivo. O que nós podemos agir, como nós podemos melhorar essa distócia, resolver isso? A utilização de um fórceps, quando indicado, nós vamos ver mais adiante quando é que há as indicações de fórceps e quando ele pode ser aplicado. A administração de ocitocina para regularizar as contrações, quando a causa é a ausência de metrosístoles ou uma discinesia. A amniotomia também ajuda a corrigir as contrações e a verticalização da posição materna, melhorando o grau de descida do nenê pelo próprio peso fetal na bacia materna. A quarta distócia que eu trago para vocês é a parada secundária da descida. De novo, quando eu digo de parada secundária da descida, eu estou falando de período expulsivo, quando a mãe já tem mais de 10 centímetros de dilatação. E esse período expulsivo, ele tem que durar até 1 hora. Quando o período expulsivo para, e não quando ele dura mais que 1 hora, ele para, de um toque a outro, não há descida fetal, a causa principal disso é a desproporção cefalopélvica. E a ação para corrigir essa distócia, esse problema, essa intercorrência encontrada ao longo do trabalho de parto, pode ser a utilização do fórceps, quando a apresentação fetal já atingiu o plano 0 de Deli, ou quando essa apresentação está mais alta, não atingindo o estreito médio, não ultrapassando, quando o maior diâmetro transverso fetal não ultrapassou o maior estreito materno, somente a resolução poderia ser feita com cesariana. E nesse slide número 23, eu trago um parto taquitóxico. Não é uma distócia, mas é uma intercorrência que nós podemos encontrar durante a evolução do trabalho de parto. É quando ele dura menos que 3 horas. É um trabalho de parto muito acelerado, e com ele pode vir outras intercorrências, como sangramento, pós-dectação, uma má evolução uterina, uma laceração muito importante, quando esse trabalho de parto é feito muito rápido, ele acontece muito rápido. Então nós vamos ter intercorrências relacionadas a esse tipo de trabalho de parto, que ocorre em menos de 3 horas, em que a dilatação cervical responde de 3 a 10 centímetros em menos de 3 horas. E nesse partograma nós podemos ver que a paciente internou com 3 centímetros e em 3 horas ela já estava com 10 centímetros. A apresentação fetal desceu rapidamente e nós tínhamos também uma apresentação de taquissistolia no último período do parto, na última hora do parto, onde as contrações superaram 5 contrações em 10 minutos. E qual seria então a melhor posição para o parto vaginal? Será que tem a melhor posição para o parto vaginal? Hoje é muito discutido a humanização do parto e qual seria a melhor posição que a mãe preferir. Essa é a melhor posição, a posição que a mãe preferir. E aqui eu trago um quadro que o Ministério da Saúde propõe com diversas posições que a mãe pode ficar durante o trabalho de parto e também para o parto. Vocês dão uma olhadinha depois.
E a episiotomia, que é uma intercorrência que nós vamos encontrar durante o período expulsivo, para manejo da expulsão fetal. Existem dois tipos e elas devem ser bem indicadas. As indicações de episiotomia principais são a macrosomia, que é o tamanho aumentado, peso maior que 4 kg desse bebê, o sofrimento fetal agudo, que justifica que o médico tenha que retirar esse feto rapidamente, por isso ele faz a episiotomia de modo a aumentar o canal de parto. O fórceps, a utilização do fórceps determina que seja feita uma episiotomia prévia, a apresentação pélvica, que determina um trabalho de parto e um período expulsivo muito mais complexo e por isso é uma das indicações de episiotomia. A prematuridade, para facilitar e acelerar o período expulsivo e desprendimento fetal. E o períneo muito rígido, que é avaliado principalmente em pacientes jovens, pacientes atletas, que tenham a musculatura perineal muito rígida, muito importante, muito forte, que vai contra a descida e o desprendimento fetal. Os tipos de episiotomia é a mediana ou média e a médio-lateral. Na primeira figura nós vemos a mediana, que ela é feita da fúrcula vaginal pelo corpo perineal. E a médio-lateral é feita da fúrcula vaginal pegando a musculatura que faz sustentação do períneo, lateralmente, tanto à direita como à esquerda, mais comumente feita do lado direito materno. As lacerações são intercorrências encontradas quando a gente não executa episiotomia e o feto faz uma pressão muito grande no períneo e acaba fazendo a laceração desse trajeto. As lacerações podem ir de grau 1 a grau 4. Grau 1, quando ela atinge e só lacera pele, fúrcula ou mucosa vaginal. Grau 2, quando ela atinge a face e o músculo do períneo. Grau 3, quando ela já pega e lacera a musculatura do esfíncter anal. E grau 4, quando a luz anal é exposta. A luz retal é exposta. Então, quando nós temos o grau 4, é uma complicação muito grave. Quer dizer que a gente devia ter feito algo para prevenir isso. Laceração grau 3 e grau 4 compromete a boa qualidade de vida materna no pós-parto. E isso deve ser bem avaliado, pois talvez a episiotomia era indicada nesse caso. E as indicações de cesariana. Hoje também muitos pacientes nos procuram no consultório para saber se aquele parto tem indicação de cesariana, se deve ser cesariana, se ela tem a possibilidade de ter parto normal. Existem indicações de cesariana que são absolutas, outras relativas. E aqui nesse slide número 27 eu trago para vocês as indicações absolutas de cesariana, em que não há escolha materna. A desproporção cefalopélvica que nós vimos. Como lidar com essa desproporção? Quando ela tem um plano de Deligne menor que 0, se o neném está acima do estreito médio materno, não tem como nós resolvemos esse parto por via baixa e deve ser feito cesariana. Quando a paciente já apresentou um parto prévio, em que a cicatriz uterina não foi transversal, a famosa Pfannstiel, foi uma cicatriz, uma incisão longitudinal, que por indicação médica teve que ser feita dessa maneira, isso aumenta o risco de rotura uterina durante o período expulsivo, então deve ser evitado os puxos, as contrações mais fortes do final de trabalho de parto e deve ser feito cesariana nessa paciente. Também a apresentação total, a placentação total, também é uma indicação, quando a placenta se apresenta totalmente sobre o orifício cervical, recobrindo o orifício cervical, obstruindo o canal de parto. Qualquer obstrução do canal de parto total deve ser indicada cesariana, assim para a placenta total, pelo risco de sangramento e também pela obstrução do canal, como condilomas gigantes que obstruem o canal de parto. São duas indicações de cesariana. A presença de herpes genital ativo também é indicação de cesariana. A paciente, a mãe, ter herpes genital, mas não ter lesões ativas no momento do parto, não contraindica o parto normal. O assinclitismo persistente. Eu disse que o assinclitismo são movimentos de adaptação ao longo do trabalho de parto, mas quando ele é persistente, ele dificulta a descida fetal e por isso ele é indicação de cesariana também. A situação transversa, onde a apresentação fetal é córmica ou alta demais. Durante o toque não é avaliado nem a pelve, nem o polo cefálico do feto. Por isso ela é uma indicação de cesariana, pois a apresentação fetal não desce durante o canal de parto. E a morte materna com feto vivo também é uma indicação de cesariana, quando a mãe acabou de falecer e ainda nós temos vitalidade fetal presente. Esse parto deve ser feito por via alta, pela velocidade da intercorrência, para cobrir essa intercorrência e salvar esse feto. A procedência de cordão ou de qualquer parte fetal também é uma indicação de cesariana, pelo grau de gravidade, o risco de amputação, o risco de asfixia por compressão total do cordão. Isso também deve ser indicado cesariana pela velocidade que esse parto deve ser executado, para não comprometer a saúde fetal.
E as manobras para lidar com as intercorrências durante o parto cefálico. Existem manobras para lidar com as intercorrências durante o parto cefálico e o parto pélvico. No parto cefálico nós temos a principal manobra para desprendimento em distócia de ombro, que é a manobra de Mack-Roberts, com a hiperflexão dos membros inferiores maternos, nós vamos ver nas figuras desse slide, que promove uma retificação da pelve, aumentando, melhorando esse canal para desprendimento dos ombros fetais. No parto pélvico, nós temos mais complicações de distócia de parto, do canal de parto. A cabeça derradeira é uma complicação muito temida, mas que tem manobras para serem manejadas. A manobra de Morisot é a manobra que eu mostro para vocês nessa figura, em que o feto é abraçado pelas mãos do médico, tanto na parte dorsal como na parte anterior, prendendo-se sempre com o dedo a cavidade oral inferior. Pega-se o lábio, pinça-se o lábio inferior e retifica a cabeça do feto, de forma a facilitar a extração do feto no canal de parto. E as manobras de parto para desprendimento dos ombros, quando o parto também é pélvico, nós temos diversas. A manobra de Bratt, de Parrot, de Rojas, e é as figuras que eu trago para vocês setadas nesse slide. O fórceps, como eu disse, tem indicações e as condições de aplicabilidade. Não posso aplicar um fórceps em qualquer trabalho de parto, em qualquer distócia. Ele tem condições para que ele possa ser aplicado. E essas condições são 6. A gente traz um mnemônico A, B, C, D, E e F. O A, quando eu lembro de amniorexia, então eu tenho que estar com essa bolsa rota. Se a paciente ainda não rompeu a bolsa espontaneamente, eu faço uma amniotomia. Eu preciso da bolsa rota para alcançar o polo de apresentação fetal para aplicar o fórceps. O B, de bexiga vazia e de boa bacia. Então a mãe tem que apresentar uma boa pelve para que as espáduas, as colheres do fórceps possam entrar adequadamente no canal vaginal. E também a bexiga deve estar vazia, então essa paciente deve estar sondada previamente para a aplicação do fórceps, evitando trauma vesical. O C, de cabeça insinuada. O feto tem que ter alcançado o plano zero de Delis, ele tem que estar insinuado. Se ele não estiver insinuado, não há ganho na aplicação do fórceps, ele não deve ser indicado. O D, de dilatação total. Tem que estar no período expulsivo. A dilatação tem que ser total, 10 centímetros. Senão não há indicação de aplicação de fórceps. E o D também lembra dedo, que é o toque vaginal. Nós temos que saber a variedade de posição para poder aplicar o fórceps adequadamente. O E vem de episiotomia e experiência do obstetra. Um fórceps bem aplicado é aplicado por um obstetra experiente. E a episiotomia é um critério primordial para que ele possa ser aplicado, ampliando o canal de parto. E o F, de feto vivo, ou morte recente. Não se aplica fórceps em óbito fetal tardio. Em um paciente que já chegou com óbito fetal, que vai evoluir para um parto induzido vaginal, não se utiliza fórceps. Utiliza-se fórceps apenas em feto vivo ou morte recente durante o trabalho de parto. E a posição de aplicabilidade é somente uma: biparieto-malo-mentoniana. Nós vamos alcançar as colheres biparietal na apresentação fetal, alcançando o malo e a região mentoniana do feto. Os tipos de fórceps, eu trago aqui 4 para vocês, os mais utilizados e alguns que já caíram em desuso. O Simpson-Brown é o mais utilizado hoje, é o fórceps de Simpson. Ele é bom para uma pequena tração e rotações leves de até 45 graus da apresentação fetal. Ele deve ter as condições de aplicabilidade aplicadas e ele pode acontecer em qualquer variedade de posição do feto, exceto na transversa, que ela não se apresenta no canal de parto. Então, na posição cefálica ou na pélvica, ele pode ser utilizado. O fórceps de Kielland, ele é bom para rotações mais amplas, maiores que 45 graus, quando aquele feto precisa de uma rotação maior para passar sob o estreito da bacia fetal, ou em situações de assincletismo persistente, que também tem indicação de fórceps, ou quando esse paciente apresenta uma variedade de posição transversa e precisa ser rotacionado numa posição mais alta. Ele é ruim para tração. Para tração, sempre pensamos no Simpson. Se for um fórceps de alívio, somente para tracionar, o bebê está bem apresentado, uma boa variedade de posição, o fórceps de Simpson é o mais utilizado, porque ele só vai executar uma tração quando há fadiga materna. E o fórceps de Piper, P de Piper, P de pélvico, para a gente lembrar mais fácil assim. Quando a apresentação é pélvica, nós podemos utilizar o fórceps de Piper. E o fórceps de Barton, que já caiu em desuso, nós não utilizamos mais, ele era para ajustar uma posição alta, flutuante,
e ele não entrava nas condições de aplicabilidade do fórceps. Então, poderia ser utilizado num plano de DELI mais alto, -1, -2, e ele não tinha muito sucesso no seu uso, por isso ele caiu em desuso. A terceira fase do parto, que nós temos que lembrar, então, é a dectação, ou secundamento, que é a expulsão placentária. Nós já tivemos o parto, o bebê já nasceu, clampeamos o cordão e agora a terceira fase do parto entra em ação, que é a dectação ou secundamento. E nós temos dois tipos de dectação. A dectação de tipo Baldalok-Schutz e Baldalok-Dukan. A mais frequente é a Baldalok-Schutz, em que há desprendimento da face materna da placenta. Nós vemos na figura 1. A figura 1 mostra desprendimento quando a placenta normalmente é fúndica e ela está presa pela face materna. A face materna se desprende primeiro e ela é dectada na forma de um guarda-chuva ao contrário. A dectação de Dukan, Baldalok-Dukan, é quando o desprendimento é pela face fetal. Então, normalmente, essa placenta está inserida na lateral uterina, na face lateral do útero, e não fúndica. E a manobra de dectação que nós utilizamos é a manobra de Jacob Dublin, que é a rotação da placenta até o desprendimento total das suas membranas, para evitar o rompimento e retenção de alguma parte placentária. O quarto período, que é a quarta fase do trabalho de parto, é o período de Greenberg, que é 1 hora após o parto. O parto não acabou. O bebê nasceu, a placenta foi dectada, nós já revisamos o canal de parto, observamos lacerações ou corrigimos episiotomias feitas, o parto ainda não acabou. Nós temos 1 hora das complicações mais graves do trabalho de parto, que eu vou dizer um pouquinho na próxima aula. Essas complicações devem ser observadas nesse período, que é o período de Greenberg, que é o período de 1 hora pós-parto. Nesse período, existem adaptações do útero, adaptações vasculares e musculares maternas que vão fazer o tamponamento do sangramento. A miotamponagem, que é o tamponamento pela contração das fibras musculares. As fibras musculares se contraem e fazem o clampeamento dos vasos que nutrem esse útero, que é as ligaduras vivas de Pinard. A trombotamponagem tem a ver com os mecanismos maternos, de ação das plaquetas, dos fatores de coagulação que a mãe vai fazer para evitar que esse sangramento seja excessivo. A contração fixa uterina também é um movimento de adaptação do quarto período, que é a formação do globo de segurança de Pinard, onde o útero fica globoso, endurecido, pedrificado, fazendo uma contração única, duradoura e contínua, para diminuir esse sangramento pós-parto. A indiferença miouterina é um momento de intercalar relaxamento e contração. É um momento de adaptação do útero ao pós-parto materno. É aquele momento em que a paciente vai queixar de cólicas, pois ela tem contrações intercaladas com o período de relaxamento. E ele é muito importante para a prevenção do sangramento patológico puerperal. Bom, nossa aula de hoje finalizou, e eu espero encontrá-los na próxima aula do bloco de obstetrícia. Obrigada.